Apareceu? Então, Apareceu. então, vamos lá. Por que do nada, eles escolheram o Luiz Alfredo Garcia Rosa, né, que é assim que é o nome dele, no ano de 2021, praticamente um ano depois de que aconteceu, infelizmente, a morte dele, né? Porque ele faleceu agora em 2020, né? Eu não pesquisei o porquê que ele faleceu, mas ele faleceu bem velhinho, e foi em março do ano que vem. Mas ele era, vamos dizer assim, formado em filosofia e psicologia. Ele deu aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, durante 35 anos. E um belo dia, ele já tinha idade para se aposentar, ele falou: não quero mais dar aula, nem de psicologia, nem de filosofia. Eu quero passar o resto da minha vida escrevendo, né? Então, ele começou a escrever quando ele ainda era professor da UFRJ, só que ele decidiu, em determinado momento da vida dele, parar a vida acadêmica, porque o que deixava ele feliz e o que deixava ele radiante, né, aquilo que a gente chama de sentido de vida, era a escrita. E como professor da UFRJ há muitos anos, ele já tinha um patrimônio razoável, então ele poderia se dar esse luxo de dizer assim: não quero mais dar aula, agora eu só quero escrever, né? Ele é contemporâneo a um dos nossos maiores autores de literatura policial, porque a maior parte, né, vamos dizer assim, 90% da obra do Garcia Rosa é policial, e ele tem como contemporâneo um dos maiores que a gente tem na literatura brasileira, que também morreu, mas infelizmente né? Mas não foi em 2020, foi um ano antes, foi 2019, no início da pandemia, que, aliás, eu sou apaixonada por ele, que é o Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca, ele escreveu 34 livros, e todos os 34 livros são de romance policial, e ele tem vamos dizer assim, um protagonista que é considerado um vilão, que é o Matador, e esse Matador aparece em 80% dos livros dele, né? E aí, desses 34 livros, a gente tem romance e contos, mas todos eles envolvem, ou todos eles não, perdão, 80% deles envolvem esse matador, né? E a polícia fica atrás do tal matador e quase nunca consegue achar rastros dele, que dirá descobrir quem é o matador. Então, assim, eu sou muito apaixonada pela obra do Rubem Fonseca, porque eu acho que ele é uma pessoa que escreve brilhantemente bem o romance policial. Não conhecia a obra inteira do Garcia Rosa, e aí tive o prazer de descobrir há 2 anos, e aí não aleatoriamente agora ele está na UERJ, e ele é considerado hoje também um dos nossos expoentes em literatura, vamos dizer assim, de massa. E aí, Paty, como assim literatura de massa, né? Porque a gente costuma dividir a literatura em clássicos, literatura erudita e literatura de massa. E aí, clássicos são aqueles livros que são atemporais e que a gente lê na escola e que toda vez que a gente lê, a gente descobre uma coisa nova, um pensamento novo em relação àquilo ali. E aí, quem são os nossos clássicos? O George Orwell, que foi cobrado no ano passado na UERJ, Miguel de Cervantes, Shakespeare. No Brasil, a gente tem Machado de Assis, Graciliano Ramos, né? Guimarães Rosa. Então, são esses autores assim que são traduzidos para a maior parte das línguas no mundo inteiro, que são conhecidíssimos no mundo inteiro, e que cada vez que você lê a obra dele, você redescobre, vamos dizer assim, um sentido novo, uma ideia nova, que você não tinha pensado quando leu a primeira vez. E por isso são considerados clássicos, que é diferente da literatura erudita, que a literatura erudita é aquela que ela pode ser um clássico ou não, mas ela é escrita por um público específico. Não é qualquer pessoa que consegue ler, não é qualquer pessoa que fala assim: nossa, é bacana, gostei, vou adotar para a minha vida. Quem faz parte dessa literatura erudita? Clarice Lispector é uma delas, porque todos os romances e contos e crônicas que Clarice faz, ela tem uma linguagem simples, mas ela te faz refletir profundamente. Então, por esse caráter dela de filosofar e de psicologizar tudo, a gente tem uma reflexão profunda nos livros dela. Então, a gente diria que Clarice Lispector tem uma literatura que a gente chama de erudita, tá? E a literatura de massa é aquela que qualquer pessoa que vai ler vai entender, né?
É qualquer pessoa que lê Shakespeare, Romeu e Julieta, e consegue entender profundamente tudo? Não. Você consegue entender a história do casal apaixonado e que morreram no final da história, né? Agora, as partes profundas daquela obra clássica não é todo mundo que consegue entender. Agora, quando a gente se depara com um livro, Uma Janela em Copacabana, se qualquer pessoa do mundo lesse esse livro, claro que na sua própria língua, na sua língua nativa, iria conseguir entender. Por quê? Porque é um tipo de história que é contada numa novela das 8, das 9, das 10 da Globo, e que todo mundo consegue entender. Não são reflexões profundas, são reflexões cotidianas e que acontecem no nosso dia a dia. Então, a gente classifica a obra do Luiz Alfredo Garcia Rosa em literatura de massa, que é aquela que é para entreter um grande público que você não tem dificuldade de entender e que você não faz reflexões profundas. Agora, claro, não faz reflexões profundas, mas o autor é profundo e ele poderia escrever isso em profundidade. Levando em consideração que ele era um filósofo e ele era um psicólogo, ele poderia aprofundar bastante as obras dele. Mas, como ele mesmo disse em uma entrevista, ele não queria escrever para um público pequeno, específico, intelectual, porque para intelectual já tem muita gente escrevendo. Ele queria escrever para a massa. Quem é que escreve para a massa? Quem é que quer fazer literatura, livros para serem vendidos, como Agatha Christie, por exemplo? Quase ninguém. Então, ele queria atingir essa massa, ele queria formar um público leitor no Brasil, porque o nosso público leitor é muito pequeno. Então, mesmo que ele pudesse fazer esse aprofundamento, ele preferiu não, né? E aí, a gente percebe, dentro das obras dele, algumas horas que a gente tem o detetive Espinosa, né, que aqui no Brasil a gente fala Espinosa, mas em espanhol Espinosa, que tem algumas reflexões que ele faz com ele mesmo, das atitudes que ele toma, dos comportamentos que ele faz, né? E que ele fala assim, caramba, eu não deveria ter feito isso. Então, a partir do momento que a gente pega o Spinoza refletindo, a gente diz que é a parte em que o autor fez ali a psicologia, né? Encaixou diretamente a psicanálise para a gente, né? Quando ele reflete sobre a própria vida e quando ele reflete sobre a ética, e a gente vai ter uma aula falando só sobre isso, é a parte que ele coloca a filosofia dele. Então, a gente tem, de um lado, a parte filosófica, que é a parte quando ele fala da ética, a ética de ser quem ele é, de ser policial, a ética que ele tem com as mulheres da vida dele dentro do livro, e na parte que ele faz a reflexão sobre a própria vida pessoal dele, sobre o fato dele ser honesto e a corporação dele ser corrupta, é a parte da psicologia também, que também não deixa de ser filosófica, né? A partir do momento que a gente pensa como que vai ser a nossa vida e usa a ética, a moral, a nossa questão de certo e errado, de caráter e mau caráter, a gente também está pensando filosoficamente, não só psicologicamente falando. Mas isso é o mais profundo que ele coloca nessas obras, né? A gente não vai encontrar nada de fundo muito específico e muito difícil na obra dele. O que facilita a nossa vida na hora de analisar a obra e na hora de escrever sobre isso na redação da UERJ, né? Então, a gente costuma dizer que a maior parte dos livros dele, e aí eu vou colocar para vocês todos aqui para vocês darem uma olhada, a maior parte dos livros dele tem um protagonista em específico, que é o detetive Espinosa. E esse detetive Espinosa, ele está sempre procurando resolver casos que são dados a ele, e nem sempre ele consegue fazer isso, né? Então, é em todos os livros que esse detetive Espinosa aparece? Não. Se a gente parar para pensar que, ele publicou em 96 O Silêncio da Chuva, logo depois Achados e Perdidos, Vento Sudoeste, Janela e Copacabana, Perseguido, Berenice Procura, Espinosa Sem Saída, Na Multidão, Céu de Origamis, Fantasma e Um Lugar Perigoso, ele publicou 11 obras, né? Mas em 3 delas o Espinosa não aparece. Então, a gente pode dizer que 80% das obras dele tem o Espinosa. E por que esse livro em específico foi escolhido para a UERJ, e não o livro dele que recebeu o prêmio de literatura, né? Que recebeu 2 prêmios, que foi o prêmio Nestlé e o Jabuti, em 1996 e 97, que foi O Silêncio da Chuva. Porque se é por um título, se é para escolher, vamos escolher alguma coisa premiada. Se o primeiro livro que ele publicou em 96, O Silêncio da Chuva, foi premiado, recebeu 2 prêmios, por que não esse? E por que Uma Janela em Copacabana? Porque Uma Janela em Copacabana reflete justamente o que acontece no Brasil hoje. Uma Janela em Copacabana, ela reflete justamente como que é a polícia hoje, como que é a violência hoje, como é que funcionam as coisas dentro desse Rio de Janeiro, especificamente porque essa obra se passa e a narrativa acontece
dentro de um espaço específico, que é o Rio de Janeiro, e no espaço mais específico ainda, que é a Zona Sul. Então, para vocês que estão lendo o livro, que já começaram a ler, e etc. e tal, vocês vão perceber que tem espaços específicos. Não acontece no Rio de Janeiro inteiro. Por exemplo, vocês não vão pegar em nenhuma parte da narrativa o Espinosa resolvendo um problema lá na Zona Oeste, em Bangu, ou lá na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, né? Todas as ocorrências do Espinosa estão dentro da Zona Sul. Então, é entre o Leme, a Copacabana, né, o Urca. A gente não vai ver ele na Zona Oeste. E tudo dentro da 12ª delegacia, que inclusive existe, gente. A delegacia de Copacabana é a 12ª. Todas as referências que estão dentro do livro, desde a Galeria Menescal, que é onde ele compra os quibes e as esfirras dele, desde o bairro Peixoto, a Rua Barata Ribeiro e a delegacia 12ª, que faz fronteira com a 13ª do Leme, todas essas referências são verídicas. Paty, por que ele usou referências verídicas? Porque ele mesmo morava em Copacabana. Então, o autor pensou, eu vou criar um personagem que vai trabalhar aqui dentro de Copacabana e vai resolver ou não os problemas da nossa sociedade aqui, nesse espacinho temporal que a gente chama de Zona Sul. Tá? E aí a gente começa com aquilo que a gente chama de história do romance policial. O romance policial ele não existe desde que o mundo é mundo, né? O que existe como literatura desde que o mundo é mundo? O que existe como literatura desde que o mundo é mundo é romance, é amor, brigas por guerras, separações, divórcio, pessoas que se amam e não conseguem ficar junto, pessoas que não se amam são obrigadas a ficar junto, amor platônico, desde que o mundo é mundo, o amor é assunto. Só que o romance policial ele não é assunto desde que o mundo é mundo, porque a polícia não nasceu lá em 1900 antigamente, né? Em 2000 a.C. não tinha policial, o que a gente tinha era soldados e guerras. E em determinado momento a gente começou a se juntar em sociedade e a gente começou a ter Estado e pessoas que mandam, outras que obedecem. A gente precisava estruturar alguém que tomasse conta da população e aí sim surge a polícia, o exército, a aeronáutica, né? A marinha. Então, a literatura policial ela só poderia existir no século XX e XXI, justamente porque foi quando foi instituída a polícia, foi quando foi instituído o Estado, a República, etc. e tal. Então, a literatura policial, no momento que ela surge como uma literatura em que a gente tinha inspetores, delegados, que eram completamente dominados pela lógica, e essa lógica fazia com que eles resolvessem problemas sem sair do seu sofá de casa, né? Que é o caso do Pan, que é o primeiro detetive que a gente conhece, né? Que ele foi lançado como a nossa primeira narrativa policial, que foi em 1841, e quem fez essa narrativa foi o famosíssimo Edgar Allan Poe, e aí a gente tem esse detetive moderno, que era a pessoa que ele era infalível, inteligente, ele não precisava ir à cena do crime, ele sentado em casa contavam para ele o que tinha acontecido e ele resolvia o problema, né? Só que ele representa, esse herói representa um mundo, né, que a gente tem que parar para pensar, do século XIX, em que não tinha gente matando o outro por causa de pão, que não tinha pessoas que entravam na casa dos outros e assaltavam, a violência ela existia, mas era de outra forma. Então, esse delegado, né, esse policial que resolvia casos sentado do seu apartamento, que no século XIX resolvia bem, inclusive para fazer literatura, não funciona dentro dos nossos padrões sociais vigentes, que é hoje, século XXI, em que a gente tem pessoas que invadem a casa dos outros para assaltar, em que a gente tem tráfico de drogas, que a gente tem tráfico de órgãos, que a gente tem maridos batendo em mulheres, que a gente tem corrupção, que a gente tem lavagem de dinheiro. Nada disso acontecia no século XIX. Então, se a gente instituiu naquele momento uma literatura policial em que a gente tinha um ser humano, né, como o Dupin, que resolvia tudo sentado da sua casa, hoje não, a gente precisa de um herói, né, que a gente veste com o nome de policial, de detetive, mas humano, que é esse que vai à cena do crime, que é esse que investiga, que é esse que vai entender o porquê, que é esse que vai fazer investigação, relatório, e que é esse que vai interrogar suspeitos, né? Então, a gente não consegue mais ter aquele detetive Dupin, do Edgar Allan Poe de 1841, e achar assim, tá, esse cara vai resolver todos os problemas. Não, não vai. E é justamente por isso que essa literatura policial ela se modificou, né? Ao longo desses 2 séculos, e ela passou por uma transição. No primeiro momento, a gente tinha o Dupin, que era esse cara inteligentíssimo, que era detetive que resolvia os problemas sentado dentro das narrativas de casa. Depois, nas obras de Agatha Christie, a gente já tem
outros detetives, que já não são mais esses que ficam sentadinhos dentro da delegacia com a inteligência da cabeça dele resolvendo, já começam a ir para a rua, investigar. E agora a gente tem no século XXI esse policial, esse detetive, que é parecido e é visto dentro da obra como um humano. Quem é esse cara? É o que vai fazer a investigação, é o que vai falar com o suspeito, é o que vai ter troca de tiro, é aquele que vai ver cadáver morto, é aquele que vai participar de autópsia. Porque, numa realidade do século XXI, a gente não consegue ler uma obra com o detetive Dupin, que senta na casa dele e resolve o problema almoçando, e achar que esse cara tem a ver com a nossa sociedade, porque ele não tem. Então, já que a gente mudou essa sociedade, a gente também tinha que mudar essa literatura policial. Então, hoje, o herói, que a gente chama de policial, não é mais um herói, é um humano. E ele não usa a alta capacidade de inteligência dele, ele até usa, mas ele também usa a parte humana, que é: vou pensar, vou refletir, vou encaixar pontos, vou alinhar a história, porque ele é um humano, né? E uma outra coisa que diferencia esse policial, né, esse herói do século XIX, né, de 1800 e pouquinho para hoje, no século XXI, é que aquele, vamos dizer assim, policial clássico era um policial que pensava cientificamente, né? Então, ele encaixava as investigações dele como se fossem pecinhas de Lego, que é diferente do nosso policial hoje, que não tem pecinha de Legos, né? Para resolver. Fulano morreu nessa posição, então foi isso. Fulano morreu assim, então foi aquilo. Porque os nossos criminosos hoje não fazem isso. Então, eles te dão 3 tiros e depois botam você para morrer carbonizado. Então, hoje, a gente, além da polícia, a gente tem a perícia. A gente não usa só a inteligência. A gente usa a perspicácia, a gente usa a nossa imaginação, a gente usa a nossa sociedade para entender a própria sociedade. Então, a gente não pode dizer que o policial hoje é aquele que é o cientista, o policial cientista do século XIX, porque os crimes hoje estão muito mais bárbaros. Então, se a gente lê uma história narrativa policial do século XIX, a gente vai ver um crime que hoje a gente falaria assim: nossa, esse crime não é nada pesado se for comparado ao que a gente vê no Brasil, no Rio de Janeiro hoje. É só comparar esse primeiro livro do Edgar Allan Poe com não vou nem dizer livro não, gente, vou dizer o filme Cidade de Deus, que a gente tem brasileiro, que foi premiado no mundo todo. Você vê que o nível de violência é absurdamente grotesco. Então, porque mudamos a nossa forma de viver, infelizmente, para pior, porque hoje a violência generalizada é muito maior, e também mudamos as pessoas que vão investigar. Então, só a inteligência não funciona. Você tem que saber como é que pensa esse criminoso. E aí, quando a gente faz essa mudança desse policial, desse detetive inteligente para o que é inteligente, mas também que consegue entender a violência, a gente passa de uma literatura clássica para aquilo que os franceses chamam de literatura negra, littérature noire. O que é a literatura negra? É você falar da violência usando a própria violência e sabendo que aquilo vai impactar. Quem é que usa muito isso nas suas obras? Rubem Fonseca. Rubem Fonseca, quando ele está descrevendo um assassinato dentro das várias obras dele, inclusive naquele livro dele, Calibre 22, que ele começa a dizer como que aquela pessoa morreu e como é que ela está exposta no chão, você começa a imaginar aquilo na sua cabeça, né? Porque você não está vendo, não é um filme, é um livro, e você começa a ficar embrulhado, o estômago começa, nossa, vou dar uma parada aqui, vou respirar, porque está feio a coisa. Está feia, né? Perdão, a coisa. Então, assim, da mesma forma que ele coloca aquilo ali, como essas fotos que a gente recebe de vez em quando de pessoas que foram metralhadas, que a gente fala assim: meu Deus, por que me mandaram isso? É o tipo de imagem que a gente não quer ver, mas é assim que é refletido na obra de Rubem Fonseca. E dentro das obras do Garcia, a gente também vê a mesma coisa. Então, por isso que a gente diz que é uma literatura negra, mesmo sabendo que negra não é um nome bacana para isso, né? Porque toda vez que a gente usa literatura negra, magia negra, não sei o que negra, a gente está querendo relacionar negro com tudo aquilo que é ruim, e isso é racismo. Então, esse nome deveria de ser modificado. Em vez de littérature noire, em francês, literatura negra em português, a gente poderia colocar literatura macabra, né, ou com alta violência, mas como a gente está copiando o nome da escola francesa, a gente tem que, infelizmente, traduzir como negra, embora eu não concorde com isso, e ache que é racismo.
E aí, como que é que funciona essa literatura negra, né? Vamos dizer assim, que a gente não vai usar esse nome nesse curso, a gente vai usar a literatura macabra, no nosso contexto. Ele vai usar a inteligência, esse policial? Ele vai. Mas também ele vai usar a intuição, o pensamento e a narrativa de mundo. Então, se a gente sabe que a gente vive num país que é altamente violento, a gente vai tentar pensar a violência da forma que ela acontece para poder dizer o porquê que aquele criminoso fez aquilo daquele jeito. A gente vai intuir, a gente vai usar a nossa força, a gente vai usar o nosso raciocínio. E não só a inteligência, o brilhantismo e a ciência, do jeito que os heróis, vamos dizer assim, né, que eles eram chamados de heróis, né, os policiais do século XIX. Então, a gente consegue perceber que dentro do século XIX a gente tinha um detetive que tinha bem na cabeça dele isso é certo, isso é errado, e acabou. Na literatura atual, a gente não pensa mais em isso é o certo, isso é o errado, e eu vou combater o crime em nome da justiça. A gente pensa que existem coisas que são certas, existem coisas que são erradas, mas às vezes a gente faz certo querendo errar, às vezes a gente faz errado querendo acertar. Então, a justiça, ela nem sempre é tão bem feita assim, e tudo porque isso se esbarra na ética. E a gente vai ver esse conflito o tempo inteiro dentro do livro, Uma Janela em Copacabana, e é justamente por isso que a gente vai ter uma aula só sobre ética, né? Porque às vezes a gente tem que abrir mão daquilo que a gente acha justo, e aí nesse caso eu não estou falando da Patrícia, eu estou falando dentro do livro. Em alguns momentos o Spinoza ele abre mão daquilo que ele já acha justo e ético, porque ele pensa que aquilo que ele acha ser justo e ético nem sempre é o que é justo e ético dentro da sociedade que ele vive. Então a gente vai se deparar com isso em algumas vezes. E aí como é que isso se diferencia na nossa literatura? É que na literatura do século XIX existiu certo e errado, bem separado, o que é certo, o que é errado, não interessa a ética, não interessa isso funciona para um ponto, não funciona para o outro, certo, errado, errado, você vai ser preso e vai ser julgado e vai ser criminalizado por isso. Já no século XXI, esse detetive Spinoza já não pensa assim, que existem coisas que são completamente certas, outras completamente erradas, e tudo que foge disso, nada foge disso, tem que ficar um dentro do outro. Não, ele pensa assim, isso é correto, isso é não correto, mas isso daqui está no meio termo. Então, isso faz com que a literatura policial do século XXI ela seja mais humana. Ela não separa seres humanos assim. Esse ser humano é 100% bom e esse 100% ruim. Ele separa o ser humano assim. Eu esqueci o nome daquela imagenzinha que tem o preto no branco, branco no preto, que diz todo ser humano ele é bom, mas os que são bons ele tem a sombra, né, que é o pontinho preto, e tem seres humanos que são ruins, mas tem um pontinho branco que é o que eles chamam de bom, né? Então, que também se a gente for parar para pensar esse preto no branco, branco no preto e raciocinar que branco é bom e preto é ruim, também é uma coisa muito ruim de se interpretar, né? Vamos dizer assim. Então, hoje, para combater o crime e a corrupção em nome da justiça, a gente tem que pensar quem, quando, como e como é que a gente vai fazer para atingir. E é justamente isso que o Spinoza faz, tá? Então, a partir da década de 1980, aqui no Brasil, o gênero policial ele começou a se expandir numa estrutura absurda, porque como literatura de massa é o que começou a fazer frente às publicações, as pessoas se interessam por literatura de massa policial. Então, por conta disso, os escritores que não são burros perceberam que se ele escrevesse um livro de um romance policial, ele ia vender muito mais do que se ele escrevesse um livro sobre amor, ou se ele escrevesse um livro de crônicas falando sobre os problemas sociais, por exemplo. Então, ele quer ser vendido. Então, já que ele quer ser vendido, ele vai escrever aquilo que a população quer ler. Então, se a população quer saber sobre violência, é sobre isso que eles vão escrever, sobre violência. Então, a partir da década de 80 no Brasil, a gente começou a ter vamos dizer assim, esse herói, que não é mais um herói, é um policial qualquer, que vai tratar da violência, que vai tentar resolver o problema da violência, vai tentar resolver o problema da corrupção, mas como humano. E não como uma máquina incorruptível, inteligentíssima, como o Dupin, de 1841, feito por Edgar Allan Poe. E quem é que escreve desses detetives dessa forma? O Garcia Rosa, dentro de todos os 11 livros deles, embora só em 8 a gente tenha o detetive Spinoza, e o Rubem Fonseca, que das 34 obras dele, 32 são romances policiais e as outras 2 são contos policiais, que também tem erotismo e sexo, etc. e tal. Então,
essa questão de ordem e desordem, corrupção, justiça e injustiça, ela é muito mais vista dentro da nossa obra brasileira a partir de 1980 do que era vista em 1800 e pouco, quando a gente começou a escrever literatura policial, e que nem foi no Brasil, foi fora do Brasil, foi na Europa, pelo Edgar Allan Poe. E aí agora eu abro para vocês fazerem perguntas, meninas. Essa é a parte introdutória. Eu não dei spoiler do início do livro, só falei de como que funciona a história dessa literatura, e não dei spoiler por o seguinte, primeiro motivo é aula de introdução. Então, eu tenho que explicar para vocês por que a gente hoje tem necessidade de ler romance policial, né? A Companhia das Letras, né? Ela estima que tem mais ou menos 150 pessoas por mês lançando livro policial no mercado, desse tipo assim, e só 20, 30, 40 escrevendo sobre outros gêneros. Tamanha é a vontade do brasileiro de ler sobre violência, né? Para poder, eu acho que para poder entender, eu não sei. Fica a dúvida, né? Eu não gosto de ler coisas de violência. Eu prefiro ler outros gêneros, né? Porque a gente já vê violência demais no dia a dia, né? Mas as outras pessoas acho que leem porque querem entender. Não sei como é que funciona a cabeça do público, só sei que é o que vende. Né? Então, essa é a primeira aula que eu precisava explicar para vocês o porquê que a UERJ escolheu esse tipo de literatura de massa e por que o nosso herói, né, que é o detetive de hoje, do século XXI, é diferente desse detetive de 1800 e bolinha, que foi quando surgiu o romance mesmo policial, narrativa policial. Esse é o primeiro tópico. E o segundo tópico é porque eu sei que vocês ainda tem algumas alunas que estão começando o livro agora. Então, se eu começasse a misturar demais, colocar coisa lá, no final vocês iam ficar com raiva porque eu ia dar spoiler. Spoiler, né? Mas na próxima aula eu começo a dar spoiler. Na próxima quarta-feira. Então, eu espero que vocês já tenham lido, sei lá, pelo menos a primeira parte, porque o livro são 3 partes. De repente, pelo menos a primeira parte vocês já leram. Meninas, vamos lá. Vocês têm dúvidas? Não têm? Se tem, não quer tirar aqui, pode tirar comigo no chat, pode abrir o microfone, pode me mandar depois no WhatsApp. Alguém quer falar alguma coisa? Não, Patrícia, acho que está legal. Eu também não li o livro ainda, então Então, ainda bem que eu não estou te dei começando spoiler. a ler. Acho que Ainda até bem que eu não dei quarta-feira eu já spoiler. acabei de ler ele. Está Não, com tranquilo, certeza, o livro é por enquanto. maravilhoso. Ó, a Milena disse que não tem. Hoje você já vai mandar redação? Óbvio, meu amor. Se não é a tia Patrícia, não tem. A tia Patrícia manda redação até quando vocês não pedem. Assim que eu encerrar essa aula, Flor, eu mando para vocês essa aula que eu espelhei aqui, para vocês lerem com calma. Por que que eu faço a sua explicação da aula? Mas eu mando para vocês lerem com calma. Manda o tema de redação, já manda a aula de produção, como que faz a redação, já manda o vídeo. Hoje o negócio já começa, como diz o meu filho, tiro, porrada e bomba. E se prepare que vai ter semanas que eu vou mandar 2 temas, tá? Eu sou a tia chata que adoro mandar meus alunos redigirem. Fala, Cíntia. Não, só agradecer mesmo. Obrigado, tá? Nada, minha flor. E, ó, quando vocês começarem a fazer redação, depois que vocês lerem as aulas, assistir o outro vídeo, começar a fazer redação, Paty, eu não entendi isso aqui, me ajuda com isso? Ajudo. Me ajuda com isso? Ajudo. Tá? Eu posso não olhar no WhatsApp naquele momento, mas assim que eu olhar o WhatsApp, eu já vou tirando todas as dúvidas. Hoje, o curso começa hoje, as redações já começam hoje, Dominique. Para ontem. Rebeca, Bia, Cíntia, Maria Isabel, Gabi Galberto, Aninha, Gabi Diniz, Milena, alguém tem alguma dúvida? A Cíntia já falou que não tem. Nenhuma dúvida, princesas? Sem dúvidas? Então, quem está sem dúvida nenhuma pode se deslogar. Impossível dúvida com você? Ah, meu Deus, que fofa! Podem se deslogar, eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, a outra professora já vai estar junto, que é a Vanessa, tá? Beijo, minhas musas!